O Benfica conquistou a Supertaça ao vencer o Futebol Clube do Porto por 2-0. Roger Schmidt apostou num 11, para mim não muito surpreendente, embora a opção por Rafa acabe por ser surpreendente por Rafa, na posição 9, acabe por ser surpreendente, mas estive em estúdio pouco depois da conferência de Roger Schmidt e tinha-me apercebido, vale o que vale, de que Roger Schmidt estava a ter uma abordagem, estava a preparar o jogo de uma forma diferente dos jogos anteriores. Muito mais a olhar para tentar não surpreender o adversário, mas tentar condicionar o adversário. É algo que se nota pela primeira vez em Roger Schmidt desde que chegou a Portugal. Muito pouco, ou seja, mantendo a sua identidade, as suas ideias de uma pressão agressiva, de uma contrapressão eficaz e eficiente e na verticalização do seu jogo. Uh, Percebeu-se que tentou mudar para tentar atrapalhar um pouco o Futebol Clube do Porto. Se isso funcionou ou não, talvez não tenha funcionado da maneira que Roger Schmidt pretendia, por isso é que alterou ao intervalo, mas como estava a dizer há pouco, estive em estúdio e já me parecia natural a aposta em Ristich em vez de Jurasek, porque Ristich liga muito, um pouco mais com o Grimaldo e a equipa estava muito habituada que o Grimaldo também viesse por dentro, ajudasse a ligar o jogo por aí, um jogador que não depende tanto do físico, mas é um pouco mais técnico. E parecia-me que a pré-época tinha mostrado que o Jurasek, que vai dar, e acredito que vai dar muito ao Benfica em termos de largura, ainda não estava capacitado para neste jogo, perante o choque que é defrontar um pouco do Porto agressivo, pressionante, ia ter esses choques naturalmente e poderia não funcionar em termos de rendimento. Portanto, parecia-me natural a escolha de Ristich em vez de Jurasek. Para mim também era natural que não, acho que já era natural antes, mas os dois últimos jogos de preparação do Benfica tinham facilitado um pouco a interpretação de que Oscar não pode jogar no duplo pivô, ou seja, para mim seria natural, face à forma com que João Neves acabou a temporada, face ao europeu sub-21, em que se apresentou muito bem individualmente, embora coletivamente a equipa não tivesse dado resposta, parecia-me natural, e também pela continuidade que deu a esse rendimento nos jogos de pré-temporada, que fosse ele o escolhido. Ou seja, seria à partida mais natural que fosse o João Neves pela agressividade, pela capacidade de se impor também nos duelos, apesar do físico não ser um físico assim muito dominante, ou seja, é um jogador mais baixo, com limitações físicas que ele consegue, de certa forma, ultrapassar face às outras características que tem, a agressividade que impõe mental e física também no seu jogo, ao foco total na recuperação de bola. Portanto, parecia-me natural que fosse ele ou Florentino, mediante o que Roger Schmidt quisesse controlar do lado do Futebol Clube do Porto, que é o professor João Neves, e achei que tinha sido uma boa solução para a equipa. A outra solução já não pareceu muito, e na altura também expliquei porquê, não parecia muito evidente, ou seja, tirar Musa para mim não fazia muito sentido porque não havia um jogador que pudesse fazer o mesmo. Tem que ser por tudo, porque não se adaptou ainda, por estar ainda a tentar ganhar contexto na equipa. Não fazia muito sentido que fosse a opção principal em vez do croata. E Rafa ia se expor muito ao duelo com os centrais e ele não tem muito aquilo que se calhar um jogador como o Rafa deveria dar naquele posicionamento. Ou seja, Rafa a tentar jogar como falso 9 não fazia para mim muito sentido, porque não toma sempre as melhores decisões, ou seja, dificilmente conseguiria ligar com, com qualidade com os médios. Faria mais sentido, ou seja, a velocidade de Rafa faz muito mais sentido a tentar explorar constantemente a linha defensiva contrária, as costas da linha defensiva em constantes movimentos para tentar capitalizar essa linha defensiva. Velocidade contra, não diria lentidão, mas alguma veterania por parte da dupla de centrais do Futebol Clube do Porto. A verdade é que Rafa muito poucas vezes fez esses movimentos e a equipa muito poucas vezes conseguiu aproveitar essa velocidade terminal de Rafa que poderia, de facto, ajudar o Benfica a chegar perto da baliza de Diogo Costa. Portanto, aqui parece-me que Roger Schmidt tomou algumas boas decisões, esta decisão não me pareceu mais acertada, também me pareceu natural que Orsnes fizesse o posicionamento de 10, de falso 10 neste caso, ou seja, porque no momento defensivo, como a equipa defende em 4-4-2, tendo Rafa e tendo Di Maria, a equipa ficava muito permeável pelo meio e por isso fazia sentido ter alguém que ajudasse, não só pela questão física, mas também pela capacidade que tem para pressionar, para a capacidade que tem para obrigar o adversário a soltar a bola ou até bater para a frente e o Benfica pudesse recuperar a bola. Pareceu-me natural que isso fosse acontecer.
Também me pareceu natural que, a partir do momento em que coloca Musa em campo, na segunda parte, a equipa ganhe uma referência ofensiva e permita que Rafa possa então jogar ali como falso número 10, possa embalar, que é uma das suas principais críticas, para a área contrária, levando, ou seja, demorando a apanhar com os centrais, jogando um pouco ali também entre linhas. Pareceu-me natural essa decisão também, pareceu-me natural a colocação de Yosta sobre a esquerda, porque aí também lhe permitiria fechar por dentro, como acabou por fechar, e se nós olharmos com atenção para o primeiro golo, resulta de uma contrapressão, porque a jogada até começa inicialmente com Orsons a ter a bola e a não ver Jurasek nas costas e a tentar servir Di Maria, a bola perde-se, o Porto recupera a bola e depois a contrapressão do Benfica é eficaz com Orsons e Rafa a caírem em cima de PP, tenta ligar pelo meio em Namazo e acaba por Coxo recuperar a bola, colocar em Di Maria, que estava completamente abstraído do momento de pressão, e a definição de Di Maria, a definição primeiro de Coxo e a definição depois de Di Maria acabam por resultar no primeiro gol e inclinar a supertaça a favor do Benfica. Também o segundo gol resulta um pouco dessa contrapressão, ganha aqui mais de antecipação por parte de João Neves no meio campo, e depois o apoio frontal dado por Musa a Rafa, e Rafa a ultrapassar Marcano, Marcano a ficar para trás e obrigar Rafa a que Pepe viesse ao seu encontro, libertando Musa nas costas. O passe de Rafa para Musa acaba por fazer o 2-0 e a Supertaça estava praticamente entregue. Portanto, do lado do Futebol Clube do Porto, uma aposta esperada em todas as opções, embora aqui Dani Namazo fosse ali o joker de Sérgio Conceição. Já havia algumas indicações, algum sururu, de que Sérgio Conceição poderia apostar em Dani Namazo, que estava a ganhar pontos na pré-temporada, e foi aqui um bocadinho o joker lançado, porque parece-me que Fran Navarro vai demorar até ganhar o seu espaço, e Tony Martínez nunca foi um jogador que enchesse as medidas a Sérgio Conceição. Ou seja, nota-se claramente quando Evanil Santos está pronto, Evanil Santos joga sempre mesmo com o Tony Martínez a corresponder durante os jogos anteriores, e nesse sentido há aqui uma tentativa de encontrar sempre uma solução que não Tony Martínez para este tipo de jogos. Vitória natural, o Benfica quando muda para a segunda parte, quando Roger Schmidt muda o 11, acaba por acertar muito mais nos momentos de pressão e contra-pressão, e é através desse momento de contra-pressão e de pressão que acaba por chegar aos 2 golos e conquistar, a meu ver, com justiça, porque foi a equipa não só mais eficaz, mas também depois acabou por, com o decorrer do jogo, a segunda parte é claramente toda do Benfica, tem muito mais oportunidades flagrantes. Rafa tem mais uma oportunidade, há Musa que pode bater Diogo Costa perto do fim, portanto acho que não há muito a dizer sobre a justiça da vitória do Benfica, num jogo que demonstra, sobretudo para mim, uma coisa importante. Roger Schmidt percebeu que nos duelos diretos, agora vamos ver se esta vitória não faz mudar um bocadinho também o pensamento do treinador, mas pelo menos para este jogo, Roger Schmidt percebeu que tinha que ir um pouco ao encontro do que estava do outro lado. E não só na parte estratégica, embora parte da estratégia tivesse resultado e outra parte não tivesse resultado, isso é outra questão, mas tentou fazer essa mudança estratégica, e a vitória acaba por, de certa forma, legitimar essa mudança, ou esse pensamento, essa disponibilidade para mudar em alguns momentos a forma como encara os jogos. O Benfica também levou, e isso é preciso também sublinhar, o nível de dinâmica, o nível de agressividade, o foco para este jogo, tentou nivelar-se um pouco à imagem do Futebol Clube do Porto e também acabou por ganhar alguma coisa com isso. Portanto, uma vitória justa do Benfica, que poderá ganhar aqui um pouco de confiança, ou recuperar um pouco da confiança que alguns jogos particulares poderiam ter deixado a equipa com algumas dúvidas. Esta vitória será importante para isso. Agora, não quer dizer nada, obviamente, em relação às outras competições, sobretudo à Liga, que é uma prova de continuidade. E este Futebol Clube do Porto também me parece que ainda será assim o grande adversário do Benfica, eventualmente com o Braga a crescer e o Sporting também a crescer, mas o grande adversário do Benfica na luta pelo título, mais uma vez. Este adversário vai crescer com os 2 reforços, um que já estava no banco e com o Alan Varela a chegar. O duplo pivô vai ganhar ali uma dinâmica que não teve neste jogo, sobretudo em termos criativos, e vai ser um osso duro de roer. Agora vamos ver o que acontecerá com o Taremi, também é uma expectativa que falta resolver para este fim de mercado, porque agora com o Harry Kane também mais perto, eventualmente de sair para o Bayern Munique, abre-se aqui a perspectiva de Taremi poder ir para a Premier League. Já se percebeu que não é o dinheiro que o move, mas pelo menos
a competitividade, o jogar numa grande liga, poderá, de certa forma, motivar o iraniano a deixar o Futebol Clube do Porto, e o Porto também precisa de, de compensar um pouco os cofres, porque ainda não vendeu ninguém neste mercado.